Era um dia normal. João acordou cedo naquela manhã, como sempre fazia. A luz do sol atravessava as frestas das janelas do casarão antigo, iluminando a poeira que dançava no ar. Após preparar o café e colocar o chapéu de palha surrado, saiu para sua rotina diária. A fazenda era o único lugar onde sentia paz, mesmo com o isolamento que por vezes parecia sufocante. No entanto, ao sair para verificar o celeiro, algo incomum chamou sua atenção. Um som abafado, como um choro. João parou, franzindo a testa, e seguiu o som com passos cuidadosos. Chegando ao lado do celeiro, encontrou algo que o deixou perplexo. Um cesto grande, coberto com um pano simples, estava no chão. Ao se aproximar, puxou o pano e congelou ao ver 3 bebês encolhidos ali dentro, choramingando baixinho. João piscou algumas vezes, achando que sua mente estava pregando peças. Ele nunca tinha visto nada tão estranho na vida. Quem deixaria crianças ali, no meio do nada? Olhando ao redor, não viu ninguém, apenas o silêncio da manhã. Inquieto, abaixou-se para examinar os pequenos mais de perto. Eles pareciam saudáveis, embora magros, e estavam envoltos em cobertores que tinham marcas desbotadas. Ao erguer o pano, notou algo que o deixou ainda mais intrigado. Nas peles dos bebês havia marcas incomuns, quase como símbolos que pareciam feitos à mão. "Que diabos é isso?" murmurou para si mesmo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava errado, mas ele não sabia o quê. Sem saber o que fazer, pegou o cesto com cuidado e levou as crianças para dentro da casa. Lá, improvisou um berço com uma caixa de madeira e panos limpos. Tentou ligar para as autoridades locais, mas o telefone estava mudo, como frequentemente acontecia naquela região isolada. Sentindo-se impotente, decidiu chamar Maria Clara, sua vizinha e amiga de longa data, para ajudá-lo. Pegou seu cavalo e cavalgou até a casa dela, explicando o que havia encontrado. Clara, ao ouvir o relato, ficou tão intrigada quanto ele. 3 bebês? Assim do nada? Isso não faz sentido, João. De volta à fazenda, os dois começaram a organizar as coisas para cuidar das crianças. Enquanto isso, João percebeu algo que havia passado despercebido antes. Preso ao cesto, havia um pedaço de papel dobrado. Ao abri-lo, encontrou uma mensagem breve, escrita com uma caligrafia apressada. "Eles estão em perigo. Proteja-os. Apenas você pode mantê-los a salvo." A mensagem só aumentou a confusão e a inquietação. Quem havia deixado aquilo ali? Por que João deveria protegê-los? E de quem? Quando a noite caiu, João sentou-se na sala com Maria Clara, observando os pequenos dormirem. A sensação de responsabilidade era esmagadora. "O que faremos agora?" perguntou ela, quebrando o silêncio. João não tinha uma resposta. Apenas sabia que, de alguma forma, a chegada daqueles bebês mudaria sua vida para sempre. A manhã seguinte trouxe mais perguntas do que respostas. João acordou ao som de choros intercalados, os bebês exigindo atenção. Embora a presença das crianças fosse estranha, não havia tempo para questionar o absurdo da situação. Ele e Maria Clara improvisaram uma rotina básica: alimentar os pequenos, trocá-los e tentar mantê-los aquecidos. Mas a cada vez que olhava para as marcas em suas peles, João sentia um aperto no peito. Algo naquele padrão lhe parecia familiar, mas a memória não colaborava. Maria Clara, sempre prática, sugeriu que levassem os bebês ao médico da cidade vizinha para verificar sua saúde. "Precisamos garantir que estão bem e descobrir se essas marcas têm algum significado médico", disse ela. João hesitou por um momento, temendo que sair da fazenda pudesse atrair mais problemas. No entanto, não podia ignorar a possibilidade de que as crianças precisassem de ajuda urgente. Então, os dois embalaram os bebês em cobertores e seguiram para a cidade, o cesto agora equilibrado na carroceria da velha caminhonete. Ao chegarem ao consultório, foram recebidos com olhares curiosos dos moradores, acostumados à rotina pacata do lugar.
O médico, um homem idoso e experiente chamado Doutor Almeida, ficou inicialmente calmo ao examinar os pequenos. Contudo, assim que viu as marcas em suas peles, sua expressão mudou. Ele fechou o semblante, murmurou algo inaudível e, em seguida, recuou. "Não posso ajudar vocês com isso", declarou seco. João ficou confuso e insistiu, mas o médico apenas balançou a cabeça. "Procurem ajuda em outro lugar. Meu conselho? Devolvam essas crianças de onde vieram." A resposta abrupta do médico deixou João e Maria Clara ainda mais inquietos. Saíram do consultório com mais dúvidas do que respostas. No caminho de volta, Clara comentou algo que deixou João pensativo. "Essas marcas, já vi algo assim antes. Acho que era em um livro na biblioteca velha, quando era mais jovem." A lembrança trouxe uma pontada de esperança. Talvez os padrões não fossem apenas aleatórios e houvesse alguma explicação que pudessem encontrar. Enquanto dirigiam de volta, João começou a se lembrar de fragmentos de sua infância. Ele crescera ouvindo histórias sobre uma antiga seita que operava secretamente nas redondezas, mas nunca dera muita atenção, tratando tudo como lendas locais. Agora, porém, a conexão parecia perturbadora. "E se isso tiver a ver com aquelas histórias?" murmurou mais para si mesmo do que para Clara. Ela o olhou intrigada, mas decidiu não pressioná-lo por enquanto. De volta à fazenda, a tensão aumentou. À noite, enquanto colocavam as crianças para dormir, João percebeu algo estranho. Do lado de fora da janela, no limite da escuridão, viu uma figura imóvel, observando a casa. Ele correu para fora, mas não encontrou ninguém. Apenas o som do vento e o farfalhar das árvores preenchiam o vazio. Quando voltou para dentro, encontrou Maria Clara esperando na sala. "Tem algo grande acontecendo aqui, João", ela disse, segurando o bilhete encontrado no cesto. "E acho que estamos bem no meio disso." A manhã seguinte começou com um ar inquieto na fazenda. João mal havia dormido, atormentado pela visão da figura na noite anterior. Ele tentou afastar o pensamento, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Maria Clara, sempre prática, sugeriu que aproveitassem a pista que tinham. "Se essas marcas estão em algum livro, precisamos ir à biblioteca da cidade e procurar", disse ela, já arrumando os bebês para a viagem. João concordou, embora o desconforto de deixar a fazenda novamente fosse evidente. A biblioteca da cidade ficava em um prédio antigo, quase esquecido pela modernidade. As estantes de madeira rangiam sob o peso dos livros empoeirados, e o ar tinha o cheiro de papel velho, misturado com um leve toque de mofo. Clara liderou a busca, puxando livros de história local e folclore, enquanto João se ocupava em vigiar os bebês. A cada página folheada, a tensão crescia. Eles sabiam que as respostas poderiam estar ali, mas o que encontrariam? Após horas de busca, Clara finalmente encontrou algo. Era um livro grosso, com páginas amareladas e uma capa de couro desgastada. Em um dos capítulos, havia ilustrações de símbolos que se assemelhavam às marcas nas crianças. O texto descrevia uma antiga seita que acreditava no renascimento de linhagens puras e realizava rituais secretos para preservar o equilíbrio entre mundos. João sentiu um arrepio ao ler. As palavras pareciam absurdas, mas a semelhança dos símbolos era inegável. Enquanto absorviam as informações, foram abordados por um homem que trabalhava na biblioteca, um senhor idoso de olhos atentos. "Vejo que estão interessados nos símbolos", disse ele com a voz baixa. João e Clara se entreolharam hesitantes. "Esses símbolos têm uma longa história por aqui", continuou o homem, aproximando-se. "Mas não é algo que vocês deveriam investigar. Muitos que tentaram acabaram desaparecendo." Suas palavras carregavam um tom sombrio, como um aviso. Antes que pudessem perguntar mais, ele se afastou, deixando-os sozinhos com o livro. João fechou o livro com força, sentindo a pressão aumentar.
Isso é real, Clara. Essas crianças estão ligadas a algo muito maior. E agora estamos no meio disso. Clara assentiu, mas antes que pudessem discutir o próximo passo, o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pela biblioteca. Olharam para a entrada e viram um grupo de homens em trajes pretos entrando. Eles vasculhavam as estantes, claramente procurando algo ou alguém. Maria Clara agiu rápido, puxando João e os bebês para um canto escondido entre as estantes. O coração de João batia acelerado, enquanto os passos dos homens ecoavam cada vez mais próximos. Um deles segurava um dispositivo estranho que apitava a cada poucos segundos, parecendo guiá-los. Eles estão nos rastreando, sussurrou Clara, os olhos arregalados. Sem alternativas, João decidiu arriscar. Quando os homens estavam distraídos, ele liderou a fuga pela saída dos fundos da biblioteca, carregando o cesto com as crianças nos braços. Já do lado de fora, a tensão não diminuiu. Enquanto corriam para a caminhonete, João notou que um dos homens os viu e apontou. Os gritos ecoaram pela rua, mas o motor do veículo finalmente rugiu, levando-os para longe do perigo imediato. Não podemos mais voltar para a cidade, declarou João, com o rosto sério enquanto dirigia de volta à fazenda. Se esses homens sabem onde estamos, isso só vai piorar. Ao chegarem à fazenda, encontraram a porta da casa entreaberta. Clara e João trocaram um olhar de alerta antes de entrarem. A sala estava revirada, com móveis empilhados e papéis espalhados. Alguém havia estado ali, buscando algo. Sobre a mesa, no entanto, deixaram um aviso claro. Uma folha com o mesmo símbolo que estava marcado nos bebês, desenhado com tinta vermelha. João pegou o papel, sentindo a gravidade da situação. Eles querem que a gente saiba que podem nos alcançar e não vão parar por aqui, disse ele encarando Clara. Do lado de fora, o vento soprava, carregando consigo uma promessa de mais perigos por vir. A casa estava mergulhada no silêncio tenso da noite, interrompido apenas pelos choros ocasionais dos bebês. João e Maria Clara estavam sentados à mesa, analisando novamente o bilhete encontrado no cesto e o papel deixado pelos invasores. Ambos sabiam que o tempo estava se esgotando. João, precisamos entender por que você foi escolhido para isso, disse Clara com a voz firme. João hesitou, mas no fundo sabia que ela tinha razão. Algo no fundo de sua memória parecia querer emergir, mas ele ainda não conseguia juntar as peças. Movido por uma inquietação crescente, João decidiu buscar no sótão da fazenda qualquer coisa que pudesse ser útil. Ele não mexia nos pertences antigos da família há anos, mas naquela noite revirou baús e caixas com fervor. Entre fotos amareladas e documentos desgastados, encontrou algo que fez seu coração parar por um instante. Um diário de capa de couro, com o nome de seu pai gravado na frente. Ele desceu às pressas, mostrando a descoberta a Clara. Isso pode ter as respostas, disse ela animada. João abriu o diário com cuidado, e as páginas revelaram segredos que ele jamais imaginaria. Seu pai havia documentado eventos estranhos ocorridos na região décadas atrás, envolvendo uma seita que realizava rituais obscuros. O mais chocante era que seu pai parecia ter tido algum tipo de envolvimento inicial com essas pessoas, embora, pelas palavras no diário, ele tivesse se afastado ao perceber o quão perigosos eram. Eles acreditavam em linhagens puras, João. Crianças que seriam especiais, escolhidas para realizar algo que chamavam de o equilíbrio, leu Maria Clara, enquanto ele escutava em silêncio. As palavras traziam à tona memórias fragmentadas da infância de João. Ele lembrou-se de um dia em que seu pai lhe disse para nunca se aproximar de uma velha cabana no limite da fazenda. João nunca entendeu o motivo, mas agora aquilo fazia sentido. Precisamos ver essa cabana, decidiu Clara. João hesitou. Pode ser perigoso, respondeu, mas a amiga insistiu. O perigo já está aqui. Se há respostas lá, precisamos encontrá-las.
Com lanternas em mãos, os dois se aventuraram até a cabana, escondida entre árvores altas e coberta por anos de vegetação. A porta estava trancada, mas João encontrou uma chave antiga no diário de seu pai, que abriu a fechadura com um estalo seco. O interior estava cheio de poeira e teias de aranha, mas também de pistas reveladoras. Livros antigos, cartas e artefatos cobertos com símbolos semelhantes às marcas dos bebês preenchiam o espaço. Entre os papéis, encontraram um mapa com marcações precisas e uma frase que gelou os dois. O ritual precisa ser completado. A linhagem depende disso. Enquanto vasculhavam o local, ouviram um barulho do lado de fora. João apagou a lanterna rapidamente, sinalizando para Clara ficar em silêncio. Passos ecoavam na terra, cada vez mais próximos. Eles se esconderam atrás de uma velha prateleira, contendo a respiração. Pela fresta da parede, João viu dois homens vestidos de preto com lanternas, vasculhando a área. Um deles parou próximo à porta da cabana, como se sentisse algo. O coração de João batia tão forte que parecia ecoar no silêncio. Por sorte, os homens decidiram seguir adiante, deixando-os sozinhos novamente. De volta à fazenda, com o diário e o mapa em mãos, João e Maria Clara começaram a montar o quebra-cabeça. Essas crianças são parte de algo que essa seita acredita ser vital, concluiu Clara apontando para o mapa. E você está conectado a isso, João. Sua família tentou esconder, mas agora eles sabem que você está envolvido. João fechou os olhos, tentando absorver tudo. O peso da responsabilidade era esmagador. Se isso é verdade, então eles não vão parar até conseguirem o que querem, disse ele, com a voz firme. Mas eu não vou deixar essas crianças caírem nas mãos deles. A noite avançava, mas o perigo parecia cada vez mais próximo. João sabia que a cabana tinha revelado apenas uma parte do segredo. O que viria depois poderia mudar tudo. O amanhecer trouxe pouco alívio à fazenda. A cada momento, João sentia como se o cerco estivesse se fechando. Com o diário, o mapa e as pistas encontradas na cabana, ele e Maria Clara passaram horas traçando estratégias. O mapa mostrava uma localização específica nas montanhas próximas, marcada com um símbolo idêntico ao das crianças. Se esse lugar é tão importante para eles, talvez seja onde eles pretendem realizar o ritual, sugeriu Clara. João, porém, estava hesitante. E se for uma armadilha? E se ao irmos lá estivermos levando as crianças direto para eles? Enquanto discutiam, algo interrompeu o silêncio da manhã. O som de motores. João correu para a janela e viu 3 veículos subindo pela estrada de terra que levava à fazenda. Eles nos encontraram, disse ele, sentindo o sangue gelar. Clara rapidamente começou a recolher os bebês, enquanto João pegava sua espingarda. Leve-os para o porão. Use o alçapão atrás do celeiro se precisar fugir, ordenou. Ele sabia que enfrentar os homens sozinho seria perigoso, mas não tinha outra escolha. Os veículos pararam e 5 homens desceram, todos vestindo preto. 2 deles carregavam armas, enquanto os outros pareciam desarmados, mas mantinham uma postura ameaçadora. João saiu na varanda, tentando parecer calmo. "O que querem aqui?" gritou, segurando a espingarda com firmeza. Um dos homens, claramente o líder, deu um passo à frente. "Não queremos brigar, João. Só queremos o que é nosso. Entregue as crianças e ninguém sairá ferido." João sentiu a raiva borbulhar. "Essas crianças não pertencem a vocês. Quem são vocês, afinal? Por que me envolveram nisso?" O homem sorriu, mas era um sorriso vazio. "Você está fazendo perguntas que não importam. Tudo o que precisa saber é que as crianças têm um propósito, e esse propósito será cumprido, com ou sem a sua cooperação." Antes que João pudesse responder, o líder ergueu a mão, sinalizando para os outros avançarem. Os homens começaram a cercar a casa. João disparou um tiro de advertência para o ar, tentando ganhar tempo.
A tática funcionou momentaneamente, mas ele sabia que não poderia segurá-los por muito tempo. Do lado de dentro, Maria Clara estava no porão, segurando os bebês enquanto ouvia os passos pesados acima. Ela encontrou uma pequena janela que dava para os fundos do celeiro e decidiu agir. "Precisamos sair daqui", sussurrou, enrolando os bebês em mantas para protegê-los do frio. Enquanto Clara fugia pelo alçapão, João continuava a enfrentar os homens. Ele recuou para dentro da casa, usando móveis para barricar as portas. Porém, um dos invasores conseguiu quebrar uma janela e entrar. João reagiu rápido, usando uma cadeira para afastá-lo. Mas o confronto era desigual. Quando tudo parecia perdido, o som de pneus cantando chamou a atenção de todos. Um veículo avançou em alta velocidade, jogando uma nuvem de poeira para o alto. Era um velho amigo de João, Miguel, que viera por acaso trazer suprimentos. Miguel desceu do carro com uma espingarda em mãos e começou a disparar, forçando os homens a recuarem. "Achei que você poderia precisar de ajuda", disse ele com um sorriso nervoso. Juntos, João e Miguel conseguiram afastar os invasores temporariamente, mas o líder os observava à distância, claramente não desistindo tão fácil. "Isso ainda não acabou!", gritou o homem antes de entrar no carro e partir com seu grupo. Após o confronto, João correu para o porão e encontrou Clara escondida no celeiro com os bebês. "Estamos ficando sem opções", disse ele, ofegante. Miguel, após ouvir a história, concordou. "Esses homens sabem o que estão fazendo. Eles vão voltar, e provavelmente com reforços. Se esse lugar no mapa é importante, é para lá que vocês devem ir. Talvez seja a única chance de acabar com isso." Com relutância, João concordou. Reuniram os pertences essenciais e partiram no início da noite, usando o mapa como guia. O caminho pelas montanhas era sinuoso e perigoso, mas a determinação de proteger os bebês impulsionava cada passo. À medida que se aproximavam da localização marcada, a sensação de perigo só aumentava. João sabia que algo definitivo estava prestes a acontecer. Ele só não sabia se sairia vivo para contar a história. A jornada pelas montanhas era sombria, envolta por um silêncio quase sobrenatural. João e Maria Clara carregavam os bebês com cuidado, protegendo-os do frio cortante da noite. Miguel os acompanhava, armando-se com uma espingarda enquanto analisava o mapa com a lanterna. "Estamos perto", sussurrou, apontando para uma clareira à frente. Quando chegaram ao local, o cenário era ao mesmo tempo hipnotizante e aterrorizante. No centro da clareira, havia uma estrutura circular de pedras antigas, com inscrições idênticas às marcas nos bebês. O lugar parecia abandonado, mas João sabia que não estavam sozinhos. Ele gesticulou para que Clara e Miguel ficassem em silêncio, enquanto escondiam os bebês atrás de uma formação rochosa. "Vamos investigar primeiro", disse ele, embora seu coração estivesse acelerado. As inscrições nas pedras brilhavam fracamente sob a luz da lua, como se tivessem vida própria. Clara analisou os símbolos e sussurrou: "Esses padrões parecem parte de um ritual inacabado." De repente, passos ecoaram na escuridão. João apertou a espingarda enquanto figuras surgiam das sombras, uma a uma. Eram os homens que haviam invadido a fazenda, liderados pelo mesmo homem de olhar gélido. "Vocês realmente vieram até aqui", disse ele, com um tom que misturava triunfo e desprezo. "Isso facilita as coisas. Agora, entreguem as crianças e saiam com vida." João deu um passo à frente, a raiva queimando em seus olhos. "Não vou entregar nada. Quem são vocês? Por que essas crianças são tão importantes para vocês?" O líder suspirou, como se cansado da resistência. "Essas crianças são a chave para restaurar o equilíbrio. Elas carregam em si uma linhagem pura,
uma que foi preservada por gerações. A seita a qual pertencemos garantiu isso por séculos, até que sua família interferiu, João. As palavras o atingiram como um soco. Minha família? Perguntou incrédulo. O homem assentiu. Seu pai destruiu tudo. Ele tentou esconder os escolhidos e atrapalhou o ritual. Mas agora, graças a você, teremos outra chance. Enquanto João processava as revelações, Miguel aproveitou a distração para apontar sua arma, disparando contra um dos homens. O som do tiro ecoou pela clareira, desencadeando o caos. João e Miguel enfrentaram os homens enquanto Clara se esforçava para proteger os bebês. O líder, no entanto, parecia imperturbável. Ele ergueu as mãos, murmurando algo em uma língua estranha. As pedras no círculo começaram a brilhar intensamente e o chão tremia sob seus pés. João correu até Clara e os bebês, gritando para Miguel recuar. Ele está ativando o ritual, disse ela, segurando os pequenos firmemente. O líder se aproximou do círculo, indicando que não precisava mais dos bebês diretamente. O sangue deles já é suficiente para despertar o equilíbrio, declarou, apontando para o brilho crescente das marcas nas crianças. João percebeu que o homem não estava mentindo. A energia do ritual estava se intensificando. Clara, no entanto, notou algo crucial nos símbolos das pedras. Esses padrões, eles têm um ponto de interrupção. Se quebrarmos o círculo, podemos impedir isso, disse ela, vasculhando o chão em busca de algo pesado. João assentiu e, com Miguel, começou a empurrar uma das grandes pedras para fora do círculo. O líder notou a movimentação e gritou, ordenando que seus homens os impedissem. Um deles avançou contra João, mas foi contido por Miguel, que lutou com todas as forças. Com um esforço colossal, João e Clara conseguiram derrubar a pedra, quebrando o círculo. O brilho intenso das inscrições cessou de repente e o tremor parou. O líder caiu de joelhos, claramente enfraquecido. Vocês não sabem o que fizeram, disse ele, com um tom que misturava raiva e derrota. Antes que pudessem reagir, ele e seus homens desapareceram nas sombras, deixando para trás apenas o silêncio da clareira. Os três ficaram parados por alguns instantes, tentando recuperar o fôlego e entender o que havia acabado de acontecer. João olhou para os bebês, agora tranquilos nos braços de Clara. Acho que conseguimos interromper o ritual. Mas será que acabou mesmo? Perguntou ainda desconfiado. Clara balançou a cabeça, exausta. Não sei, mas ao menos eles estão seguros. Por enquanto, isso é tudo o que importa. Na volta para a fazenda, João refletia sobre o que havia aprendido. Sua família estava ligada a segredos que ele jamais poderia imaginar, e aqueles bebês haviam sido colocados sob sua proteção por um motivo maior. Embora o perigo imediato tivesse passado, ele sabia que as respostas ainda estavam incompletas. Quando chegaram à fazenda, Miguel se despediu, prometendo ajudar sempre que fosse necessário. João colocou os bebês para dormir, sentindo-se estranhamente em paz. Ao lado de Clara, ele contemplou o futuro. Essas crianças têm algo especial, algo que pode atrair o pior tipo de gente, disse ele sério. Clara assentiu, mas sorriu levemente. E por isso, elas precisam de nós. Vamos protegê-las, custe o que custar. A noite caiu novamente sobre a fazenda, trazendo com ela a promessa de novos desafios. Mas pela primeira vez, João sentiu que estava pronto para enfrentá-los, não importava o que viesse.